Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esta palavra está em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 5, que diz assim, em nome do Senhor Jesus. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Aleluia! O que o rei Salomão estava falando nesse livro de Eclesiastes? O que ele quis dizer com isso? O que o rei Salomão quis dizer com isso? Ele que escreveu o livro de Eclesiastes, rei Salomão. O que ele quis dizer com esse versículo? Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. As obras de Deus são incompreensíveis. Ninguém pode conseguir compreender as obras de Deus antes delas se realizarem. Ninguém pode sondar a mente de Deus. Ninguém pode, em nome do Senhor Jesus, ninguém pode sondar os pensamentos de Deus. Nós só sabemos os planos de Deus depois que os planos de Deus se concretizam. Aí é que nós pensamos e meditamos. Nossa, eu jamais pensei que seria dessa forma. Nossa, eu jamais pensei que seria desse jeito. Não é assim? Quando acontece alguma coisa na nossa vida, que Deus nos mostra, com o tempo Deus nos mostra, e que nós começamos a entender, só entendemos os projetos de Deus depois que os projetos estão concretizados em nossas vidas. Antes, é impossível entender o que se passa na mente de Deus. É impossível entender os projetos de Deus. É impossível entender os planos de Deus antes dos planos serem concretizados, antes dos planos serem realizados. É impossível, não tem como. Olha o que eu vou repetir, o que está dizendo aqui em Eclesiastes 3, Eclesiastes 11, versículo 5, que diz assim: assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não se pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Aleluia! Não tem como compreender as obras de Deus. Ele faz as coisas e a gente só vai entender depois que a obra está feita, depois que os projetos de Deus se concretizarem. Porque antes é impossível compreender o que Deus tem para nós. Eu não sei o que Deus tem para mim. Eu posso ter uma noção, mais ou menos, mas saber de fato o que Ele tem para mim, eu não sei. Eu só sei o que Ele tem para mim se Ele me falar. Se Ele me falar, aí eu vou saber o que Ele tem para mim. Se Ele não me falar, não vai ter como eu saber, porque eu não tenho como sondar os pensamentos de Deus. Então, as obras de Deus são incompreensíveis. Os planos de Deus são incompreensíveis. Os projetos de Deus são incompreensíveis. Ninguém pode compreender os planos de Deus. Ninguém pode compreender os planos de Deus, tá bom? Então fique com essa palavra, medite nessa palavra sobre os planos de Deus, os projetos de Deus, que nós não conseguimos compreender. E só compreendemos depois que Ele nos fala o que Ele tem para nos dar. Em nome do Senhor Jesus. Reflita sobre essa palavra que está em Eclesiastes 11, versículo 5. Medita nessa palavra no conselho dos sábios. E a partir do versículo 7 dá um conselho para os jovens também, em Eclesiastes 11. Leia Eclesiastes 11 que você vai entender. E que você fique com essa palavra, que Deus te abençoe,
Que Deus abençoe a sua vida, tá bom? Que Deus abençoe a sua família, a sua casa. Até o próximo vídeo e tchau. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esta palavra está em Mateus capítulo 5, versículo 5, que diz assim: Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Aleluia, glória a Deus. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Eles receberão o reino do céu. O que eu quero dizer com isso, que essa palavra quer dizer com isso, seja humilde. Sabe? Seja humilde com as pessoas ao seu redor. Seja humilde. Tenha atitude humilde. Tenha atitudes humildes. Seja uma pessoa com humildade no coração. Tenha humildade no coração. Trate todo mundo por igual. Não discrimine ninguém. Em nome do Senhor Jesus. Seja humilde. Em nome do Senhor Jesus. Trate todo mundo por igual. Trate todo mundo de uma forma correta, de uma forma certa, de uma forma justa. Seja humilde. Não seja soberbo, não seja soberba. Não seja egocêntrico, egocêntrica, sabe? Pessoas metidas a besta, pessoas soberbas. Não seja assim. Tenha um coração humilde. Seja humilde e principalmente seja temente a Deus. Seja temente ao Senhor. Seja temente à palavra do Senhor, às Escrituras, em nome do Senhor Jesus. Tenha um coração humilde. Não endureça seu coração para a palavra de Deus. Não endureça seu coração com a incredulidade, com a arrogância, com a soberba. Tenha um coração humilde, seja humilde. Em qualquer lugar que você estiver, trate todo mundo por igual. O negro, o branco, o rico, o pobre, pessoas de diversas classes sociais. Trate todo mundo por igual, seja humilde. Em nome do Senhor Jesus, tenha humildade no seu coração. Porque quem tem humildade vai longe. Quem tem humildade geralmente acostuma a alcançar suas metas. Quem tem humildade costuma conquistar as suas conquistas. Costuma ter as suas conquistas. Então seja humilde. Tenha Jesus no seu coração. Tenha Deus no seu coração. Com muita humildade, com muita fé em Deus. Em nome do Senhor Jesus. E acredite somente em Deus, acredite somente em Jesus e na palavra de Deus. Tenha a humildade de visitar uma igreja evangélica. Conheça, visita, vai te fazer bem. E sempre tenha humildade no seu coração. Seja temente a Deus, seja temente ao Senhor Jesus, seja temente às Escrituras. E tenha um coração humilde, em nome do Senhor Jesus. Sirva a Deus com humildade. Sirva ao Senhor Jesus com humildade, em nome do Senhor Jesus. E você herdará o reino dos céus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Fica com essa palavra. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esta palavra está em Provérbios, capítulo 10, versículo 17, que diz assim, em nome do Senhor Jesus. Quem acolhe a disciplina mostra o caminho de vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha os outros. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa. Aceite a correção.
Aceite ser corrigido. Aceite ser corrigida. Eu sei que é difícil, mas é para o seu bem. Aceite ser disciplinado. Aceite ser disciplinada. Aceite ser repreendido quando você estiver errada. Sabe por quê? O nosso próprio Deus nos corrige quando nós estamos errados. Então aceite a correção. Aceite a correção de Deus. Aceite a correção dos seus pais, se for o caso. Tenha disciplina. Seja uma pessoa disciplinada. Seja uma pessoa obediente. Seja uma pessoa que aceita a correção. Quando nós aceitamos a correção, nós amadurecemos. Quando nós recusamos a correção, nós se tornamos um insensato, uma pessoa insensata. Então aceite ser corrigido, porque vai te fazer muito bem. Aceite a correção de Deus, ou a correção dos seus pais, se for o caso. Mas aceite ser corrigido, aceite ser corrigida. De repente, a correção do seu esposo sobre algum assunto, ou da sua esposa, sobre algum assunto que ele está certo, ou ela está certa. Sabe, não é pecado, não é uma falha reconhecer os nossos erros. Não é errado reconhecer os nossos erros. Então, reconheça os teus erros. Converse. Tudo se resolve com uma conversa. Obedeça. Tenha disciplina. A palavra de Deus diz que as coisas dele é sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno, ou seja, não existe meio termo. É sim ou não. Ou pode ou não pode. Então aceite ser corrigido. Aceite ser corrigida. Aceite a correção. Em qualquer situação, seja biblicamente falando a correção de Deus, ou de repente em alguma situação que você está errado, de repente você sabe que até sabe que está errado, mas não quer dar o braço a torcer, não quer reconhecer que está errado. Reconheça seus erros. Nem que for preciso começar do zero, recomeçar novamente. Não tenha uma vida de erros. Não insista no erro. Se corrija. Mesmo que ninguém te corrija, se autocorrija. Faça uma análise de você próprio. Veja onde você está errando. Veja em qual ponto da sua vida você está errando. E passe a se corrigir. Porque é melhor se corrigir do que esperar Deus te corrigir. E a correção de Deus é pesada. É dura. E a correção dos homens também é dura. As leis dos homens também é dura. E as leis de Deus é mais dura ainda. Então, se autocorrija. Faça uma correção de você próprio. Reconheça seus erros. Não peque mais, não erre mais, procure acertar mais. E siga em frente. E aceite a correção que vai fazer bem para você e para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Fica com essa palavra, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Até o próximo vídeo. Tchau! Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esta palavra está em Marcos, capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 7, e também o versículo 12, que fala sobre o sinal do fim dos tempos. Vamos estar lendo em nome do Senhor Jesus.
Quando ele estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: Olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Você está vendo todas estas construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentando no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram, em particular, dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal de que tudo isso está prestes a se cumprir. Jesus respondeu, cuidado, que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvirem a falar de guerras e rumores, não tenha medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fome. Essas coisas são o início das dores. Agora o versículo 12. O irmão trairá o seu próprio irmão, entregando-o à morte. E o mesmo fará o pai a seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia, glória a Deus. O fim está próximo, meu irmão. Não se engane. O fim dos tempos está próximo. O reino dos céus está próximo. Jesus está voltando para buscar a igreja. E você está preparado, está preparada para subir com Ele? Nós temos que estar vigilantes. Nós temos que estar preparados para subir com Ele. Nós temos que nos preparar. Como nos preparar? Na palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, indo à igreja, frequentando a igreja evangélica, meditando na palavra de Deus dia e noite, não pecando, procurando não pecar o máximo possível, ou fazendo diversas orações pelas pessoas, inclusive pelos seus inimigos, amando o teu próximo, pregando a palavra, evangelizando, jejuando, subindo no monte, sofrendo as consequências de ser um cristão, pregando a verdade de Deus, a verdade que está aqui na palavra, pois a palavra diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. É assim que nós estaremos preparados, nós temos que estar preparados, porque nós não sabemos quando vai ser, o dia que vai ser, a hora que vai ser a volta de Jesus, a hora que vai ser o final dos tempos, a vinda de Jesus. Então nós temos que estar ligados, servindo ao Senhor da melhor forma. Temos que agradar o Senhor a todo tempo, para que quando chegar naquele grande dia, nós possamos subir para o reino dos céus e viver na eternidade junto com o Rei da Glória, em nome do Senhor Jesus. Então o fim está muito próximo. Então surgirá guerras, já está surgindo guerras, doenças, já tem doenças, enfermidades, pragas, falsos profetas, tem muitos falsos profetas também. É só você observar os sinais. Tudo isso já está acontecendo. Jesus escreveu essas coisas, Jesus falou essas coisas há mais de 2000 anos atrás. E essas coisas vão se cumprir, porque a palavra de Deus se cumpre, sempre se cumpre. Davi falava de Jesus no Salmo 22. O rei Davi falou de Jesus no Salmo 22. Falou como é que ia ser o sofrimento de Jesus, ou seja, há mais de 4000 anos atrás, Davi já estava prevendo, 4000 anos atrás, antes de Cristo, rei Davi já estava prevendo a vinda de Jesus. Como seria a vinda de Jesus aqui na terra, que ele ia ser crucificado, em nome do Senhor Jesus. Então Jesus falou essas coisas sobre o final dos tempos. De repente você fala, eu vejo muitas pessoas falar sobre o final dos tempos, sobre a volta de Jesus, mas eu não acredito nisso não.
Cuidado, toma cuidado, porque o que Jesus fala sempre se cumpre. Ah, eu escuto falar sobre o final dos tempos já há anos e até agora o mundo não se acabou, até agora Jesus não veio buscar a igreja. Isso é história, que não sei o que. Cuidado, não tenha incredulidade no seu coração. A palavra de Deus é viva e eficaz e ela vai se cumprir. Todas as profecias irão se cumprir. Então o fim está muito próximo. Eu não sei como será, mas todos os sinais que Jesus falou já está acontecendo. Guerras, pragas, falsos profetas. Então que nós possamos, enfermidades, doenças, então que nós possamos ficar ligados, porque o fim está próximo, que nós possamos se preparar para subir para o reino, naquele grande dia com o Senhor dos Senhores, para que Ele venha dizer, vinde a mim benditos de meu Pai, e para que nós subiremos para o reino, subiremos para o reino dos céus, em nome do Senhor. Então fique atento, se agarre com a igreja, se agarre com a palavra de Deus. Se você não está na igreja agora, volte para a igreja, você que está afastado, você que não está na igreja evangélica, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, entregue a sua vida para o Senhor, comece a servir Ele, comece a agradar a Ele, que com certeza coisas maravilhosas vão acontecer na sua vida, mas mire e almeje a sua salvação, tá bom? Almeje a sua salvação, em nome do Senhor Jesus, porque o final está próximo, o final dos tempos está próximo, a vinda de Jesus está próxima, em nome do Senhor Jesus. Então que você fique com essa palavra, tá bom? Fique atento, sirva ao Senhor da melhor forma, fique ligado, porque o fim está próximo, em nome do Senhor Jesus. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Eu creio nessa palavra, em nome do Senhor Jesus. Você crê também? Então que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua família, sua casa. Até o próximo vídeo e tchau. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esta palavra está em Miqueias, capítulo 7, e o versículo 8, que diz assim: não se alegre a minha inimiga com a minha desgraça. Embora eu tenha caído, eu me levantarei. Embora eu esteja morando nas trevas, o Senhor será a minha luz. Aleluia. Os seus inimigos verão a sua vitória. Não devemos ser vingativos, não devemos ter rancor em nossos corações, desejar o mal das pessoas, muito menos dos nossos inimigos, pois a Bíblia nos manda orar pelos nossos inimigos. Nós temos que entregar os nossos inimigos nas mãos de Deus. E com certeza, Deus fará a justiça, porque a Deus pertence a vingança, a Deus pertence a justiça. E Deus virá ao teu socorro e restaurará a sua vida, restaurará a sua casa, e todos verão a glória dele na sua vida. Mas você precisa entender que só Ele é o Senhor. Só Ele é Deus, só Ele é digno de todo louvor, de toda adoração, de toda honra. Mas nenhum outro Deus, nem imagens, nem estátuas, somente Deus, o Criador e o nosso Senhor Jesus. Que Ele te dará vitória, Ele te dará vitória perante os teus inimigos. Mesmo que nós não sejamos vingativos, não podemos ser vingativos, pois a vingança atrai muita coisa ruim para nosso coração, para a nossa saúde, para a nossa vida. Quando uma pessoa é vingativa, quando uma pessoa é rancorosa, ela coleciona doenças, enfermidades, porque o rancor, a vingança, causa doença. Doença no corpo, doença na alma, doenças emocionais. Então deixe que o Senhor fará a justiça diante dos teus inimigos. Apenas entregue eles nas mãos de Deus. Mas tenha certeza que se você confiar em Deus, você verá a vitória. Você verá a glória de Deus na sua vida. Como diz aqui, ó.
Embora eu tenha caído, eu me levantarei. Embora eu esteja morando nas trevas, o Senhor será a minha luz. O que Miqueias quer dizer com isso? Embora nós estamos atribulados, passamos por tribulações, mesmo assim, o Senhor será a nossa luz. Mas os nossos inimigos não prevalecerão. Mas é como eu falei, nós não podemos ter aquele sentimento de vingança, né? Aquele sentimento de olho por olho, dente por dente. Nós temos que orar por eles e entregar eles nas mãos de Deus e pedir para que Deus faça a justiça dele. Que Deus faça a vingança dele, porque a Deus pertence a vingança e a Deus pertence a justiça. Então, saiba que Deus te restituirá diante dos teus inimigos. Os teus inimigos verão a tua vitória. Mas, como eu já falei, não tenha sentimento de vingança. Tenha o brilho do Espírito Santo em você. Tenha o brilho de Jesus em você. Não seja vingativo nem vingativa. Ore pelos teus inimigos. Entrega eles nas mãos de Deus. E Deus fará justiça em nome do Senhor Jesus. E te dará vitória. Amém? Fique com essa palavra, tá bom? Deus te dará vitória diante dos teus inimigos. Crê nesta palavra. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua vida. Tá bom? Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Os seus sonhos, os seus projetos. Tá bom? Fica com Deus. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua vida. Até o próximo vídeo. Em nome do Senhor Jesus. Tchau. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esta palavra está em Provérbios, capítulo de número 13, versículo de número 20, que diz assim: Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Cuidado com as más companhias. Cuidado com as companhias que te levam a pecar, que te levam a fazer coisas que não agradam a Deus. Cuidado com as más companhias. Se você anda com boas companhias, parabéns para você. Principalmente se as suas companhias for da igreja, te levarem para a igreja, te induzirem a ir para a igreja, te induzirem a seguir a palavra de Deus. Pessoas que te chamam para ir para a igreja. Sempre tem alguém, né, que chama para ir para a igreja. Quando te chamarem para ir para a igreja, vá. Dê valor para essas amizades que te chamam para ir para a igreja. Porque tem muitas amizades aí que nos levam para a destruição, que nos levam para os vícios da bebida, das drogas, do cigarro, que nos leva para o pecado, que nos leva a ter uma vida errada, a fazer coisas erradas, diante da lei dos homens e diante da lei de Deus principalmente. Cuidado com as más amizades, cuidado com as más companhias. Escolha sempre andar com aquela pessoa que te leva para ir para a igreja. Você tem algum amigo cristão? Você tem algum amigo, alguma amiga que é da igreja, que é evangélico, que é evangélica? Dê valor para esse amigo, dê valor para essa amiga. Vá à igreja junto com ele, vá à igreja junto com ela. Sabe, se afaste das más amizades. De repente o que você acha que é bom, que é uma amizade boa para você,
É uma amizade que está te levando para a destruição. Uma amizade que está te levando para o erro, te levando para o pecado. Então, se afasta das más companhias, das más amizades. A Bíblia diz, inclusive no livro de Provérbios mesmo, diz que as más conversações corrompem os bons costumes. O que esse versículo quer dizer? As más companhias nos induz ao erro. Os bons nos induz a ter costumes errados. Em nome do Senhor Jesus. Os bons costumes é a palavra de Deus. Mas as más companhias nos afastam da palavra de Deus. Nos afasta da igreja. Por isso que tem muitas pessoas que estavam na igreja e hoje em dia já não estão mais. Por quê? Por causa das amizades, das más companhias. Geralmente as más companhias te induzem a sair da igreja. Você que está na igreja, cuidado com as más companhias. Você que é evangélico, que é evangélica, cuidado com as más companhias, pois elas podem te induzir a sair da igreja, a ter uma vida completamente errada. Elas podem fazer até com que você perca a fé em Deus, fique incrédulo, vire até um ateu. Então cuidado com as más amizades. Valorize as boas amizades, principalmente as amizades cristãs, evangélicas, que te chamam para ir para a igreja, que te chamam para ir para o caminho certo. Em nome do Senhor, dê valor para essas amizades que te chamam para ir para o caminho certo. Porque amizades que te levam para o caminho errado são muitas. Mas as que te levam para o caminho certo são as verdadeiras. Então dê valor para as suas amizades verdadeiras que te levam para o caminho certo. Principalmente as amizades cristãs, evangélicas, que te levam para a igreja, que te chamam para ir para a igreja, que está sempre dando uma palavra para você, um versículo bíblico para você. Valorize essas pessoas, em nome do Senhor Jesus. Valorize essas amizades, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Então fica com essa palavra, conselho de amigo que eu estou te dando. Cuidado com as más companhias, cuidado com as más amizades, cuidado. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Até o próximo vídeo e tchau. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração e esta palavra está em Isaías capítulo 43, versículo 1, versículo 2 e o versículo 3, em nome do Senhor. Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Mas agora assim diz o Senhor, aquele que criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Não temas, pois eu o resgatarei. Eu o chamei pelo meu nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o cobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Deus está contigo. Não temas. Não tenha medo. Não tenha medo, tenha coragem. Deus está contigo a todo momento. Deus está te guardando. Deus está zelando pela sua vida. Deus está te guardando desde quando você sai da sua casa até o momento que você volta para a sua casa. Deus está te protegendo. Deus está protegendo a sua casa. Deus está protegendo a sua família. Não temas, não tenha medo, Ele é contigo, Ele te protege, Ele te guia pelas águas
E quando passar pelo fogo, você não se queimará. O que é o fogo? É as provas, as dificuldades. Quando você passar pelas dificuldades, você não ficará preso na dificuldade, você não ficará presa nas dificuldades, porque Deus sempre vai te dar vitória. Ele sempre está contigo, em nome do Senhor Jesus. Sempre estará guardando a sua vida, te protegendo, velando pela sua vida, zelando pela sua vida, porque Ele é um Deus altíssimo, em nome do Senhor Jesus. E no versículo 13 diz assim: desde os dias mais antigos eu o sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem o pode desfazer? Em outras traduções está assim: operando eu, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem pode impedir o agir de Deus na minha e na sua vida? Na minha e na sua casa, na minha e na sua família. Operando Deus, ninguém pode impedir. Não existe Satanás nenhum, demônio nenhum que possa impedir o agir de Deus na sua vida. Por isso, não tenha medo, não tema, siga em frente, sirva ao Senhor, vá à igreja, ore, leia a Bíblia, medite na palavra, jejue, pregue o Evangelho por onde você passar, faça o bem, faça coisas boas para as pessoas, pratique o bem, sirva ao Senhor, faça boas obras do Senhor, vá à igreja evangélica, sirva ao Senhor na igreja, leia a Bíblia, medita na palavra, ore, jejue, faça a sua parte, porque tenha certeza que Deus te protegerá. E não temas, porque Ele está contigo o tempo inteiro. Deixa eu te fazer uma pergunta: você está afastado dos caminhos do Senhor? Afastada dos caminhos do Senhor? Volte para os caminhos do Senhor. Deus tem uma grande obra para você. Deixa eu te fazer outra pergunta: você nunca foi evangélico? Nunca entrou numa igreja evangélica? Visite uma igreja evangélica mais próxima da sua casa e tenha certeza que Deus te protegerá, assim como está lá em Salmo 91, a segurança daquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Deus nos protege, Deus nos guarda, então não tenha medo, que as bênçãos do Salmo 43 estará sobre a sua vida, não só as bênçãos do Salmo 43, mas as bênçãos do Salmo 91 também, e as bênçãos de toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, estará sobre a sua vida. E Deus te guarda, Deus te protege, Deus te guia, Deus cura, Deus salva e Deus liberta. Em nome do Senhor Jesus. Creia nesta palavra, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus. Tchau. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esta palavra está em Salmos 96, versículo 8, que diz assim: em nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses. Aleluia, glória a Deus. Deus é digno em toda honra. Deus é digno em todo louvor. Deus é digno de toda adoração. Sem Ele nós não somos nada. Sem Ele nós não conseguimos fazer nada. Sem Ele nós não somos ninguém. Nós temos que entender que nós não conseguimos nada com a força do nosso braço. Nós conseguimos com o poder da oração, com o poder dos braços de Deus. Se nós conseguimos alguma coisa nessa vida, é graças a Deus, que nos protege, que nos concede a bênção, que nos abençoa, que nos protege de todo mal, que abençoa a nossa casa, que abençoa
a nossa família, a nossa vida. Sem Deus nós não somos nada. Não seja incrédulo, não seja uma pessoa ateu, uma pessoa que não crê, que não acredita. Abra o seu coração para Deus entrar, porque Deus é digno de toda honra, de toda glória. Dobre os seus joelhos e fala: Senhor, Tu és digno de toda glória, Tu és digno de todo louvor, Tu és digno de toda honra. Senhor, sem o Senhor eu não sou nada. E comece a conversar com Deus, adore Ele a todo momento, exalte Ele a todo momento, porque Ele gosta de ser adorado. Ele é um Deus que tem ciúme. Não divida a adoração dele com nenhum outro Deus, com nenhum outro ídolo. Apenas somente o nosso Deus Jeová Rafá, nosso Yeshua, Machia, em nome do Senhor Jesus. Ele é o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, e merece toda adoração. Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Sem Ele nós não somos nada. Quando nós estamos passando por momentos bons, Ele nos abençoa. Quando nós estamos passando por momentos ruins, Ele nos dá força para atravessar o vale, para atravessar o deserto, para vencer as tribulações. Porque Ele é um Deus único, Ele é um Deus vivo em nossos corações. A palavra dele é viva e eficaz, e ele reinará para todo sempre, durante toda a eternidade, porque Deus é digno de toda glória, Deus é digno de todo louvor, Deus é digno de toda honra. Sem Ele nós não conseguimos nada, sem Ele nós não somos nada. Então sempre reconheça a grandeza de Deus na sua vida. Sempre reconheça o poder de Deus na sua vida. Sempre adore a Deus a todo momento. A caminho do trabalho, sabe? Bota um fone no ouvido, escute um louvor que adore Ele. Quando estiver em casa, descansando, assista umas pregações, medita na palavra, ore. No final de semana vá à igreja. Durante a semana, se você puder ir também, vá à igreja. Adore ao Senhor a todo momento. Exalte Ele, louve a Ele, glorifique o nome dEle. E se você estiver passando por alguma dificuldade, Ele vai te sustentar. Ele vai fazer com que você supere as dificuldades em nome do Senhor Jesus, tá bom? Fica com essa palavra, amém? Que Deus possa te abençoar, que Deus possa abençoar a sua vida. Deus é digno de toda honra, de todo louvor, de toda glória, em nome do Senhor Jesus. Fique com essa palavra, que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Até o próximo vídeo e tchau! Olá, tudo bem? Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esta palavra está em Mateus, capítulo 16, versículo 16 e o versículo 17, que diz assim: Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no reino dos céus. E essa passagem aqui, se nós lermos o capítulo, a partir do versículo 13 até o versículo 20 de Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13 até o versículo 20, nós vamos entender a confissão de Pedro. Diz assim um tema: a confissão de Pedro. E houve um questionamento sobre quem era Jesus. Um dizia que ele era profeta, um dizia que ele era Elias,
um dizia, enfim, cada um dizia que ele era Jeremias, e quando Jesus perguntou para Pedro, que antes de ser chamado Pedro era Simão, e Jesus passou a chamar ele de Pedro, aí Jesus perguntou para Simão, que depois veio se chamar Pedro, o que Simão achava que ele era. Aí Simão, mais conhecido como Pedro, respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia, glória a Deus. Ele é o Filho do Deus vivo. Jesus é Cristo, Filho do Deus vivo. Sem Ele, nós não somos nada. Sem Jesus, nós não somos ninguém. Sem Jesus, nós não conseguimos nada. Ele que nos dá força, Ele que nos abençoa, Ele que nos cuida nos mínimos detalhes, desde quando nós levantamos até o momento que nós vamos deitar, desde quando nós saímos de nossa casa até o momento que nós voltamos para a nossa casa. Deus está cuidando de tudo. Jesus também cuida de tudo. Jesus é o Filho de Deus Altíssimo. Jesus é Filho de Deus, o Altíssimo. Ele é o Cristo vivo que vive em nossas vidas. É o Espírito Consolador que nos consola de todas as tribulações e sofrimentos. Jesus é o Cristo. Aleluia. É tudo que nós precisamos. Nesses tempos difíceis que nós estamos enfrentando, sem Jesus nós não conseguimos vencer a batalha. Sem Deus nós não conseguimos vencer as batalhas. Então nós temos que ter um coração grato a Deus, ter um coração grato a Jesus e ter um coração servo do nosso Senhor Jesus, servo do nosso Deus. Somente Deus, somente o nosso Senhor Jesus, mais nenhum outro, é o que pode nos salvar, é o que pode nos ajudar, é o que pode nos abençoar, nos proteger, nos guardar e nos guiar. Amém? Jesus é o Cristo e Ele vive para toda a eternidade. E Ele é o nosso Salvador. Jesus é o nosso Salvador. Fica com essa palavra. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. E tchau, em nome do Senhor Jesus. Fica com Deus. Tchau. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esta palavra está em Isaías 34, versículo 1 e o versículo 2, que diz assim, em nome do Senhor Jesus: Aproximem-se, nações, e escutem, preste atenção, ó povos, que ouçam a terra e tudo o que nela há, o mundo e tudo o que dele procede. O Senhor está indignado contra todas as nações, sua ira contra todos os seus exércitos. Ele os destruirá totalmente, ele os entregará à matança. Aleluia, glória a Deus. É uma palavra forte, em nome do Senhor. Essa palavra fala sobre uma profecia para Edom, em nome do Senhor Jesus, para a terra de Edom. Era uma terra que desagradava ao Senhor e tinha muitas práticas que não agradavam ao Senhor. Mas hoje em dia, isso não é diferente. Contra as nações, nós estamos vendo aí nações contra nações, em guerras, né? E isso já acontece já há um bom tempo, pragas se espalhando por todo mundo. E isso já é o sinal da vinda do Senhor Jesus. Já é os sinais da vinda dos finais dos tempos, em nome do Senhor Jesus. Então, Deus, não se engane, Deus está indignado com o que Ele está vendo. Deus está indignado com as coisas que Ele está vendo nesta nação, não só nesta nação, mas em todas as nações.
E um dia ele há de cobrar. Um dia ele vai cobrar. E a cobrança de Deus é pesada. A cobrança de Deus é severa. É rude. Em nome do Senhor Jesus. Então que nós possamos estar vigilantes. Que nós possamos ter um coração aquebrantado para agradar a Deus. Que nós possamos agradar a Deus. Busque o Senhor enquanto é tempo, porque vai chegar um tempo que muitos vão querer buscar a igreja, mas a igreja não vai estar mais lá. Muitos vão querer buscar Deus, mas Deus vai encolher as suas mãos para nos ajudar, porque os finais dos tempos estão batendo as portas, a vinda de Jesus está próxima. Todas as profecias bíblicas estão se cumprindo em nome do Senhor Jesus. Nós temos que estar atento em nome do Senhor Jesus. Olha o que a palavra está dizendo aqui para nós. Olha só como é que essa palavra é forte. Aproximem-se, nações, e escutem. Preste atenção, ó povos, que o ouça a terra e tudo o que nela há, o mundo e tudo o que dele procede. O Senhor está indignado contra todas as nações. Sua ira está contra todos os seus exércitos. Ele os destruirá e ele os entregará à matança. Uau! Essa palavra é forte. Essa palavra, como eu já falei, essa profecia foi para Edom, mas também serve para os dias de hoje, em nome do Senhor Jesus. Porque muitos estão ligados em outras crenças, em idolatria, em deuses pagãos, em prostituição, na mentira, na soberba, e isso desagrada ao Senhor. Por isso ele permite certas coisas acontecer. Sabe? Aí você, de repente, você pergunta, nossa, pô, se Deus é tão bom, por que ele permite certas coisas acontecer? Certas coisas ruins acontecerem? Por causa disso, porque existem muitas pessoas soberbas, existem muitas pessoas arrogantes, pessoas que adoram deuses pagãos, pessoas idólatras, que idolatram imagens, que idolatram pessoas, que têm pessoas como ídolo. E Deus não se agrada disso, por isso que ele permite certas coisas ruins acontecer. Mas ainda há tempo. Ainda dá tempo de você buscar o verdadeiro evangelho que te salva, que te leva para o reino dos céus. Ainda dá tempo de você se arrepender dos seus pecados, dos seus erros. Ainda dá tempo. Deus está dando uma chance ainda, mas Ele está indignado com tudo que está acontecendo aqui na face da terra. Eu não falo só aqui no Brasil, não. Eu falo no mundo inteiro. Ele está indignado com tudo que Ele está vendo. Em nome do Senhor Jesus. A inversão de valores é muito grande. O certo se tornou errado, o errado se tornou certo. As leis de Deus foram deixadas de lado, foram vistas como leis ultrapassadas. Em nome do Senhor Jesus. Então fica com essa palavra, porque ainda dá tempo de buscar o nosso Senhor verdadeiramente e se arrepender dos seus pecados e dos seus erros, porque a vinda do Senhor está próxima. A vinda do Senhor está próxima. Fica com essa palavra em nome do Senhor Jesus. Ele está indignado com todas as nações, porque não estão se voltando para Ele. Estão se voltando para deuses pagãos, para a idolatria. Estão se voltando para a soberba, para a arrogância, para os pecados da prostituição, para os pecados da carne. E isso indigna o Senhor, isso deixa o Senhor indignado. Então que nós possamos refletir, em nome do Senhor Jesus, sobre a nossa conduta. Nós temos que ter uma boa conduta diante do Senhor. Então reflita, em nome do Senhor Jesus, porque a vinda do Senhor está próxima, em nome do Senhor Jesus. Ele vai vir buscar a sua igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, em nome do Senhor Jesus. Fica com essa palavra, tá bom?
Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe a sua vida. E lembre-se sempre de buscar a Deus enquanto é tempo, tá bom? Fica com essa palavra e que Deus te abençoe. Tchau. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esta palavra está em Atos, capítulo de número 7, versículo de número 51 e o versículo de número 54, que diz assim: Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resiste ao Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Agora o versículo 54. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Aleluia, glória a Deus. Vamos continuar lendo a parte do versículo 54. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra eles. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Aleluia, glória a Deus. Essa passagem está falando de um jovem chamado Estevão. Um jovem chamado Estevão. E ele fez um discurso no Sinédrio. Ele fez um discurso no templo, em nome do Senhor Jesus, aonde ele exortou o povo, ele corrigiu o povo e chamou aquele povo de rebelde, aquele povo, em nome do Senhor Jesus, chamou aquele povo de povo obstinado, povo teimoso, povo que insistiam nas práticas malignas. Então ele estava corrigindo aquele povo, e você sabe muito bem que as pessoas, a maioria delas não gostam de ouvir as verdades. Quando elas ouvem as verdades, geralmente elas ficam com raiva. Aí o que aconteceu? Ele estava fazendo esse discurso, se você olhar o capítulo 7 todo, o discurso que ele fez no Sinédrio que ele fez no templo, você vai perceber que todo o discurso que o Estevão fez em Atos capítulo 7 foi uma exortação contra o povo. Mas o povo não quis dar ouvido em nome do Senhor Jesus. E ele falava, povo rebelde, em nome do Senhor Jesus. Aí o que aconteceu? O povo não deu ouvido para ele e ainda rangeram os dentes de raiva. E não só foi isso, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Não foi só isso. Enquanto arrastaram ele para fora do templo e depois apedrejaram ele. O Estevão morreu apedrejado, mas antes dele morrer, ele viu Jesus do lado de Deus. E ele falou, eu vejo o Filho do Homem do lado do Altíssimo. O Filho do Homem era Jesus. E ele viu a glória de Deus antes de falecer. E depois ele foi para o reino dos céus, porque ele pregou a verdade. Se você prega a verdade, se prepare para ser perseguido. Essa é que é a verdade. Não existe evangelho, verdadeiro evangelho, sem perseguição. Não existe verdadeiro evangelho sem perseguição. O verdadeiro evangelho passa pela perseguição. Se você está pregando o evangelho e está agradando muitas pessoas, cuidado. De repente o evangelho que você está pregando é um evangelho que passa a mão na cabeça das pessoas, que não corrige o pecado delas, que não exorta elas, que não confronta o pecado delas. Estevão não. Estevão pregou um evangelho verdadeiro, que corrigia o pecado, que exortava o pecado, que mexia na ferida do povo, sabe? Tem muitos que não gostam que mexe na ferida, não. Tem muitos que se mexer na ferida, muda a aparência, a coisa muda de figura.
em nome do Senhor Jesus. Então, quando o verdadeiro pregador do Evangelho mexe nas feridas daqueles que precisam ouvir a verdade, ele é perseguido. Se bobear, ele é preso e até morto, em nome do Senhor Jesus. Então, o verdadeiro Evangelho tem perseguição. O verdadeiro Evangelho tem perseguição. Se o Evangelho está agradando muitas pessoas, tem alguma coisa errada. Porque quem está perseguido está na posição de minoria. E quem está perseguindo está na posição de maioria. Quem está no mundo, quem não é cristão, quem não é evangélico, é maioria do que aqueles que são evangélicos. Se tiver um número maior de evangélicos do que aqueles que estão no mundo, tem alguma coisa errada. É sinal que tem muitos evangélicos aí que não servem a Deus verdadeiramente, que não pregam o verdadeiro evangelho. Tem muitos cristãos aí que não estão pregando o verdadeiro evangelho. Estão pregando um evangelho que agrada a todos. Mas nós temos que pregar um evangelho que não agrada a todos, mas que corrige as pessoas, que exorta os pecados dela, para que elas venham se arrepender e se converter. Muitos ouvem a verdade, se arrependem e se convertem, mas a maioria não gosta de ouvir a verdade. A maioria não gosta de ouvir sermões. Por isso que Estevão falou: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Aleluia. Então fique com essa palavra, não seja rebelde, não tenha um coração obstinado. E se você quiser entrar para a igreja e se tornar um cristão evangélico, saiba que você vai ser recebido de braços abertos, que Deus vai te aceitar de braços abertos, mas você vai ter que pregar a palavra de Deus. E se prepare para sofrer as consequências de um cristão, que é a perseguição, que é o apedrejamento. Estevão foi apedrejado até a morte, porque ele falou a verdade. E aquele povo não gostava de ouvir a verdade. Era um povo que estava casado com o pecado, que tinha uma aliança com o pecado. E quem tem aliança com o pecado não quer ouvir a verdade. Essa que é a verdade. Só quer ouvir palavras que massageia o ego dele. Então fica com essa palavra, em nome do Senhor Jesus. É melhor ouvir a verdade do que ter o seu ego acariciado, em nome do Senhor Jesus. Ouça a verdade de Deus, se corrija, se exorte, se redima dos seus pecados, em nome do Senhor Jesus. Que Deus vai te abençoar, mas se prepare, porque todo verdadeiro cristão é perseguido. Fica com essa palavra, tá bom? Que o verdadeiro cristão é perseguido muitas vezes até a morte, como Estevão foi. E fica com essa palavra, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Tchau, até o próximo vídeo.